Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje, como vocês já devem ter percebido aí pelo thumbnail, eu fiz isso de novo, tá? Eu não consegui me conter, eu fiquei tão feliz de ter consertado aquelas 3 outras placas mães, que quando eu encontrei essas placas aqui pelo mesmo preço de R$50 que eu paguei nas outras, eu acabei comprando para ver se o que eu aprendi na produção daqueles vídeos realmente se sustenta no conserto de placas-mãe. Então vocês já devem ter percebido que eu tenho uma preferência por esse tipo de placa-mãe, as placas-mães Mini ITX que vêm com processador embedded ou embutidos. O que eu faço geralmente, eu procuro por essas placas sendo vendidas como sucata ou com defeito no Mercado Livre. E procuro também em outros sites, mas eu nunca comprei em outros sites, somente mesmo no Mercado Livre até o momento. E o motivo de eu gostar dessas placas, é claro, é porque elas vêm com processador. E quando eu encontro essas placas com processador embutido, eu costumo comparar as features, né, as funcionalidades dos processadores naquele site arc.intel.com. É um site excelente da Intel, que tem o cadastro de todos os produtos da Intel e os dados técnicos que você pode comparar lado a lado. Então esse processador J1800, Celeron J1800, que é o processador que está na maioria dessas placas que eu comprei, em todas aquelas 3 que eu comprei, e nessas daqui, eu acho que nelas também, eu não me lembro bem do anúncio quando eu comprei, mas eu acho que também é Celeron J1800 aqui. São especificações bastante boas, considerando a finalidade da máquina, que é uma máquina de trabalho, ou mesmo para você utilizar no dia a dia como um servidor de roteador, de internet, de torrent. São máquinas bastante parrudas até. Você pode rodar máquinas virtuais, ela tem aquela funcionalidade VTD da Intel. Então, esse é o tipo de análise que eu faço, tá? Quanto de memória ela suporta, se ela suporta só 4 GB, se ela suporta 8 GB. Um ponto muito importante, se ela tem USB 3, porque isso acaba sendo, querendo ou não, um limitador ali de coisas que você pode transferir dela e para ela, pelo menos da velocidade e também das placas de rede que você pode adicionar como placas de rede adicionais e USB. Então, um USB 3 vai possibilitar que você adicione uma placa Gigabit, por exemplo. Esse é o tipo de coisa que eu procuro saber dessas placas antes de comprá-las. Vou terminar de abrir aqui. Dá para ver que esse vendedor embalou as placas de uma forma muito mais amadora que o outro vendedor do qual eu comprei as outras placas. Eu duvido que isso daqui vai estar com algum tipo de plástico antiestático ou algo parecido. E sim, parece que elas estão todas aqui dentro desse plástico. Olha, essa daqui até veio sim num plástico. Essa daqui então, nossa primeira placa. Ele até que colocou num plástico. Não antiestático, mas daquele plástico de eletrônico de antigamente. Olha, a placa num estado muito bom, viu? Muito limpinha. Muito limpa essa placa. Essa daqui é uma... Deixe-me encontrar aqui o modelo USB 3, a gente pode ver aqui estampado na placa. 2 pontos de memória. Essa daqui é uma IPX 1800G1. Se não me engano, da PCware. Mas esse é o modelo de placa que a PCware tem um acordo lá com a Gigabyte. E ela meio que produz as placas da mesma forma da Gigabyte, só que com a marca PCware aqui no Brasil. Olha, bem novinha essa placa. Até estranho de tão novo. Vamos abrir a segunda placa. Olha, essa sim no plástico antiestático. E os espelhos. Olha, ele me mandou os espelhos da placa. Olha que interessante. E são espelhos diferentes porque são placas diferentes, como a gente vai ver. Dessa vez eu não estou tratando de 3 placas iguais, eu estou tratando de placas diferentes. Eu não sei se 2 delas são iguais. 2 delas são iguais. 2 delas são SPX J1800. Ou melhor, IPX 1800G1. E uma delas é diferente. Ele me mandou o CD de configuração IPX 1800G1. Que interessante. E essa daqui é a placa diferente. Essa daqui, pelo que eu andei olhando no site da Intel, essa daqui também é uma IPX 1800, mas ele é um P1. Então, pelo que eu andei olhando no site, não da Intel, mas da própria PCware, essa placa aqui é ainda melhor do que essa G1.
melhor em que aspecto? Teoricamente, ela teria aqui um header para extensão de USB 3, que eu estou procurando aqui no momento e não estou encontrando. Então nós temos USB 1, USB 2. Será que esse header USB 2 é o USB 3.0? Eu não sei porque ele está de azul aqui. Alguma diferença ele tem para o header USB 1. Eu não sei. Eu disse que ela é melhor, mas na verdade assim, eu entendi que ela tinha uma expansão para USB 3 aqui no corpo da placa. Provavelmente ela tem, porque estava dizendo no site que ela tem. Mas aqui atrás, a gente vê que ela só tem 4 USB 2.0 aqui. Ela não tem USB 3.0. Uma outra coisa que eu procuro sempre buscar nas placas que eu tento consertar também é se ela tem a saída HDMI, HDMI, que é para facilitar, né, a nossa vida quando a gente for projetar isso daí em algum monitor. As outras também tem, e vejam que as outras já vêm com USB 3, uma porta USB 3 por padrão. Legal, a outra placa teoricamente é igual a essa G1, mas eu estou curioso agora para saber se ela é tão novinha quanto essa primeira. Olha, e sim, viu? Ela também está no estado pristino aí de conservação. Impressionante, nenhuma poeira, nada, nenhuma das placas veio com bateria da BIOS. Essa daqui, inclusive, aqui, essa daqui a bateria fica numa posição vertical. E essa aqui sem a bateria, essa daqui sem a bateria, elas são idênticas. E as duas placas muito novas. Eu estou impressionado com o estado dessas placas, de tão novinhas. Bem, então é isso. Essas são as 3 placas. Esse é o nosso trabalho daqui para frente. O que eu vou tentar fazer com essas 3 placas é aplicar o que a gente aprendeu nos vídeos onde eu consertei as outras 3 placas. Então eu vou partir daquelas lições aprendidas. O que eu vou fazer? Vou colocar a bateria da BIOS, vou colocar a fonte, vou tentar ligar essas 3 placas primeiro, ver como que elas se comportam, se alguma delas liga, se alguma delas dá bip, se elas ligam o fan, a ventoinha. E depois disso, eu vou seguir aquele passo a passo. Então, primeira coisa, vocês estão percebendo que eu estou ignorando completamente o que o vendedor disse sobre essas placas. O que ele disse é que elas simplesmente não ligam. Então, essas placas, a priori, não estão ligando. E é essa a informação que eu tenho. Então, o que eu vou fazer depois disso? Vou testar os capacitores eletrolíticos. E, se eu não encontrar nada em curto, provavelmente... Olha, eu espero encontrar, porque eu estou vendo tanto capacitor eletrolítico nessas 3 placas... que é bem capaz que um deles esteja em curto, sim. Mas o que eu pretendo fazer depois disso, se eu não encontrar nenhum capacitor eletrolítico em curto, aí sim a gente vai começar a diagnosticar o que pode ter exatamente de errado com essas placas. Eu espero que não seja nada muito grave, como o Super I/O, que a gente já pode ver aqui nas 3 placas, é um Super I/O da ITE, da ITE. E eu vou montar então o nosso setup aqui, vou trazer o monitor aqui, vou ajustar a câmera, provavelmente em outro dia, eu não devo continuar isso hoje, hoje eu tenho que jantar e fazer algumas coisas do trabalho. Mas para o vídeo vai ser uma continuidade normal, então eu vou colocar o monitor aqui e a gente vai ver como é que cada uma dessas 3 placas aqui respondem quando a gente tenta ligar. Talvez, antes de ligá-las, eu faça uma pequena verificação que é checar se os 3.3 volts estão chegando nos botões de liga e desliga. Então, se nem o 3.3 volts estiver chegando ali, que significa que a gente tem um curto antes ou algum outro problema, e a máquina não vai ligar porque eu vou estar ligando de repente ali ground com ground e isso não vai fazer diferença nenhuma para o Super I/O. Então eu vou fazer essa pequena verificação antes de ligá-la. Se o 3.3 volts estiver chegando, eu vou tentar ligar. Se elas não ligarem, a gente parte para o diagnóstico da tentativa de encontrar algum capacitor eletrolítico em curto ou outra coisa qualquer que aconteça com essas placas. Então vamos lá? Bem pessoal, estou de volta e ontem quando eu parei a gravação do vídeo, eu fui guardar as placas e eu estava dando uma olhada nelas e eu percebi algo estranho nessas placas. E eu não sei se vocês perceberam também no início do vídeo, deste vídeo, que elas estão faltando um chip. E deixa eu mostrar para vocês o que eu quero dizer que está faltando um chip nessas placas. Nas duas placas que são a IPX 1800G1. Na 1800R1 ou P1, que é aquela outra placa diferente, que é essa placa aqui. Parece que não está faltando nada, parece que está tudo no lugar. Mas essas outras duas aqui, que é engraçado, né? Elas estão no estado incrivelmente pristino, elas estão sem nenhum indício de poeira ou de uso. Mas elas estão faltando esses 2 chips. E deixa eu colocar aqui no microscópio, para ficar mais fácil de mostrar para vocês do que eu estou falando. Então em ambas as placas,
nós temos esse chip aqui faltando. Certo? Deixa eu melhorar o foco. Então esse chip aqui, deixa eu pegar o meu apontador. Isso daqui vai servir. Esse chip aqui faltando nas duas placas. Esse ainda está numa situação melhor e é um chip bem minúsculo para vocês terem ideia. Deixa eu mostrar aqui alguma coisa. Ó, isso é uma porta USB. Então é um chip aí que tem, não sei, talvez 1/4 do tamanho de uma porta USB. É um chip bem pequeno mesmo. E ele está faltando aqui, nesse pedaço. Vocês prestem atenção nesse código aqui, que ele vai ser importante daqui a pouquinho. É o LAU1, o LAU1. Certo? Então geralmente U designa, pelo que eu já percebi nos esquemas das placas, quando tem um U, esse U significa que é um circuito integrado. E o LA, eu descobri que é de LAN. Tá? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que eu descobri. Então esse daqui é o controlador da porta gigabit, dessa porta aqui. Essa porta aqui, gigabit. Eu tenho uma entrada RJ45 aí. Isso é o controlador da LAN. Na outra placa, na placa irmã, está faltando exatamente a mesma peça, só que está numa situação pior. Vocês veem ali que no momento de retirar a peça, alguém arrancou os pads ali de cima. Deixa eu pegar uma ferramenta mais precisa. E esses pads são bem minúsculos. Eu vou chegar ao microscópio mais próximo para vocês terem noção real da situação. Tá, então vejam só. Esses pads, eles são bem minúsculos. E alguns arrancaram. Dando esse zoom aqui no microscópio, fica fácil perceber. E eu vou tentar tocar neles aqui. Ó, tem uns pads flutuando aqui no meio do nada. Então esse pad aqui está flutuando, esse outro aqui está flutuando. E parece que esse pad aqui foi perdido, esse daqui, esse segundo. Né? E eu vou te falar um negócio. Eu acredito até que eu conseguiria consertar esses pads. Tá? Com as ferramentas que eu tenho e com o que eu já vi sendo feito no YouTube. Eu acredito que, né, com a experiência que eu obtive aí das últimas placas, dos últimos consertos das placas, eu conseguiria consertar esses pads, mesmo sendo minúsculo do jeito que são. Me desculpe, deixa eu conjugar o verbo corretamente. Mesmo sendo minúsculos do jeito que são. Mas eu não sei se valeria a pena investir todo esse esforço na recuperação dessa placa, se além disso daí ela tiver mais algum defeito. Eu não consigo entender por que o ex-proprietário dessas placas teria arrancado esses dois chips. Eu encontrei eles no Mercado Livre, 3 por R$24, então eu não imagino que ele teria se dado todo o trabalho de arrancar esse chip para conseguir R$8 em cada um desses chips. Não sei se ele utilizou isso daí como placa de doação para consertar outra placa e acabou arrancando esses dois chips dessas duas placas. Eu não sei qual é a história, o que aconteceu. O que eu sei é que no momento que eu comprei, eu prestei atenção nas fotos para saber se tinha algum chip faltando. E eu vou mostrar para vocês aí na tela que o chip estava lá. Então a gente não pode nem confiar hoje em dia nas fotos que o vendedor coloca no Mercado Livre ou enfim, ou nesse site de comércio. Eu acredito que seja algo a se esperar quando você compra uma placa, né, sucata. Mas por outro lado, se eu estivesse comprando essas placas por conta desse chip, eu teria ficado muito decepcionado de ter chegado aqui e essas placas estarem sem esse chip. Bem, como é que eu descobri... Ai, aguenta aí. Como é que eu descobri que esse chip aí é o chip controlador da LAN? Depois de procurar em muitos fóruns, eu encontrei aqui alguém que baixasse para mim, daquele site VinaFix, eu posso fazer um vídeo depois falando desses canais, como é que eu faço para conseguir esses esquemas e os schematics, enfim, aquele board view, como é que eu faço para conseguir essas coisas dessas placas. Mas no final eu consegui esse esquema. E procurando aqui por aquele código que eu falei para a gente decorar, que seria bem útil daqui a pouco, que é o LAU1, a gente vai chegar justamente nesse chip aqui. Então esse chip aqui a gente consegue ver, deixa eu dar um zoom aqui. A gente consegue ver que o label dele aqui é o LAU1. E se a gente olhar aqui para baixo, o que ele é? Tem todo o esquema de ligação aqui dele com os resistores, com o ground, enfim. Tem toda a ligação dele aqui com as demais partes da placa, então nessa parte a gente está coberto. E dá para ver aqui que esse chip é um RTL8111FVLCG.
eu acredito que QFN48 seja o package, seja o formato dele, deve ter 48 pinos, deixa eu contar aqui rapidamente. Isso, 12 pinos de cada lado, tem 48 pinos. Então provavelmente esse QFN é o package, é o formato do chip, é o footprint do chip, é como é que ele se encaixa na placa. Mas, de qualquer forma, eu encontrei esse chip para comprar no Mercado Livre, tem lá 3 chips por R$24, mais uns 3 ou 4 reais de frete, eu não me lembro muito bem. E eu espero fazer esse teste agora, eu vou trazer o monitor, a gente vai testar para ver se essas placas ligam. Se elas ligarem ou se elas não ligarem, eu não acredito que esse chip seja necessário para que elas liguem. Tá? Então se eu conseguir recuperar por acaso fazer uma dessas placas ligar, eu vou comprar esse chip e vou substituir em qualquer uma dessas duas placas e vou testar para ver se está tudo ok. De qualquer forma, é claro, eu vou estar dando preferência para a placa que está com os pads intactos, porque seria bem mais fácil de colocar esse chip no lugar. Então essa placa aqui. Para facilitar a nossa vida, eu vou marcar aqui com essa caneta, aquelas canetas de projetor, na placa que eu vou tentar consertar, que está com os pads intactos, e 2 na placa que está com os pads arrancados. Né? O verdadeiro Hiroshima ali, como diria o Alex do Northridge Fix, verdadeiro Hiroshima fizeram na hora de remover esse chip dessa placa. Então vamos lá, eu vou fazer essa transição de colocar o monitor aqui e a gente vai tentar ligar essas placas uma por uma, inclusive a placa 3, que eu esqueci de anotar. Então aqui temos, deixar no mesmo sentido, a nossa placa 3. Então nós vamos tentar ligar uma por uma e ver qual é o resultado dessa tentativa. E a partir daí a gente segue ali nas nossas lições aprendidas. Né? E lembrando que a gente tem mais uma lição aprendida, não confiar nas fotos que o vendedor coloca no Mercado Livre. Mas enfim, seguindo nossas lições aprendidas, testar todos os capacitores de todas essas placas que não funcionarem ou não ligarem por algum motivo. Bem, vamos lá então, primeira placa. Eu vou tentar ligar sem memória. A gente já sabe que teoricamente ela deveria funcionar sem memória. E conforme for dando os resultados aqui, eu vou tentando com diferentes configurações. Deixa eu encontrar onde que liga essa placa. Então aqui eu tenho áudio, debug port, USB, paralela com painel. Aqui, acredito que seria esses dois. Deixa eu verificar se a gente tem os 3.3 volts aqui. Porque até agora nada, nenhum sinal de vida da placa. Vamos verificar as tensões então em alguns lugares da placa. Então aqui eu tenho ground, 3.3 volts. Então, boa notícia, a gente ter esses 3.3 volts. Nada. Então, pelo menos os 3.3 volts a gente já sabe que estão presentes na placa. Deixe-me ver no USB se a gente tem 5 volts em algum pino. No vídeo anterior eu mencionei que tá 5 volts. Então, trilha de 5 volts está presente, boa notícia. No vídeo anterior eu mencionei que talvez esse header azul fosse de USB 3, mas é claro que o header de USB 3 é aquele diferente, né? Ele é maior e ele é diferente, então esse daqui não pode ser de forma nenhuma USB 3. Naquela placa, na R1 ou na P1, não me lembro, na placa 3. Então é claro que aquela placa 3 ali está parecendo que realmente não tem USB 3, tá? Foi uma compra, veio no pacote com essas outras duas, mas foi uma compra que, quando eu comprei, eu achei que viria pelo menos um header ali para eu conectar um USB 3, mas realmente não parece ser o caso. Deixe-me verificar perto do chipset, se a gente tem a trilha de 3.3 volts. Tem. Perto, na verdade, do Super I/O. Então, os 3.3 volts estão aqui presentes no Super I/O. Isso é talvez complicado, hein? Porque pode ser um problema no Super I/O, já que ela não está dando nenhum sinal de vida quando a gente tenta ligar. Nada. Por enquanto nada. Eu vou partir para a segunda placa, para a placa número 2. Já que a gente não conseguiu nenhum output dessa placa aqui. Nenhum sinal de vida. Apenas esse comportamento que eu não sei se é normal. A gente pode comparar agora com a segunda placa. Mas tudo bem. As trilhas estão presentes, a de 5 volts e a de 3.3 volts. Não pode ser a trilha de memória, porque ela não está nem tentando ligar.
Ela também não está dando, como a gente tinha no curto nas outras placas, ela não está dando aquela piscada na luz aqui de LED da oficina, que é bem sensível. Então eu vou deixar essa placa aqui para uma análise mais profunda no segundo momento. Vou pegar a placa número 2. Opa! Ligou, vamos ver se aparece alguma coisa no monitor. Ela não apitou. Não fez nenhum barulho. Monitor não, entrou em gestão de energia. Monitor piscando. Interessante, mas a gente já sabe que pelo menos esse superior parece estar ok. Agora ela desligou sozinha. E ligou sozinha. A gente já viu isso acontecer antes, né? Naquele caso de que falava que tinha alguma coisa no USB em curto, na outra placa. Bom a gente manter isso em mente enquanto a gente faz essa análise aqui dessa placa. Deixa eu ver como é que estão as trilhas de energia aqui nessa placa. Então, obviamente, a gente tem o 3.3, porque a placa ligou. Vamos confirmar, 3.3 está lá. A gente tem a de 5 volts. Tem a 5 volts da USB, está aqui. O que mais que a gente pode verificar aqui? 12 volts chegando aqui na 12 volts, 11.86 volts, perfeito. A tensão aqui do processador e da GPU, que eu não tenho certeza ainda em qual desses MOSFETs que é gerenciada, mas eu acredito que seja por aqui. Eu posso olhar no esquema, e é claro que mais tarde eu vou olhar no esquema, mas seria legal se eu conseguisse encontrar aqui sem precisar olhar no esquema. 0.874 volts, isso daí me parece coerente com o que a gente viu da outra placa de consumo de CPU ou GPU. E aqui 0.9 volts. Então isso daqui realmente parece a tensão da CPU, 0.9, e a tensão da GPU, 0.8. Parece que ambas estão presentes aqui. E a placa está ligando e desligando. Deixa eu colocar uma memória. Aliás, deixa eu testar a tensão da memória, uma vez que a gente já está aqui. A gente sabe que tem que ser por volta de 1.3 volts, é isso? 1.3 volts, tá lá. E o mais legal, eu consegui encontrar o MOSFET de primeira aqui da memória, 1.3 volts. Deixa eu colocar um pente de memória, ver se muda alguma coisa. Não, ela desligou mais rápido somente. E olha, agora a luz ficou bem fraquinha. Opa! Temos imagem. Temos imagem, American Megatrends. Engraçado, a luz ficou bem fraca aqui no cooler. Nesse cooler externo. A luz dele é mais vibrante, mas a luz ficou fraca e ela iniciou. E é justo, olha como são as coisas, justo na que está mais difícil recuperar ali o chip da porta Gigabit. Mas isso aí a gente já sabe que pelo menos essa porta não é necessária para fazer a placa funcionar. Então a chance de recuperar essa placa pelo menos está bem alta. Eu vou tentar desligar e ligá-la novamente. Ver se eu consigo manter esse comportamento dela de ligar pelo menos. E ela não quer nem desligar. Ah, desligou. Tá, queria saber se ela não ia ligar novamente sozinha. Deixa eu tentar ligar novamente. Liguei, ó. Ela liga com a força total da luz aqui do... Ó, e diminui. E diminui e ela buta. Isso, agora eu tenho imagem. Pressione Del E. Deixa eu pressionar um Del ESC. Deixa eu colocar também, acertar aqui a câmera, para vocês acompanharem o que vai rolar. Então eu vou pressionar ESC. Del. Nada, vou dar um Ctrl Alt Del. Reiniciou. E quando ele der a mensagem, eu vou pressionar Del para entrar na BIOS. Del. Então aqui estou na BIOS. IPX 1800G1. Ok, tenho tudo aqui. Começo a achar o seguinte. Começo a achar que o proprietário anterior dessas placas tinha essa placa e ele precisava trocar esse chip da Gigabit. Comprou a outra placa para fazer essa substituição, mas no momento de tirar esse chip, ele danificou as trilhas. E aí ele desistiu de consertar essa placa e vendeu as duas como sucata. Muito provável, porque essa máquina aqui está funcionando, como a gente pode ver. Simplesmente coloquei memória e ela botou. Ela não deu nenhum bip, nada, não sei se porque está sem a bateria da BIOS.
Ou porque ela não tem? Será? Será que ela não tem? Ah, eu acabei removendo aqui a fonte. Mas vejam só, ela não tem um speaker. É por isso que ela não faz bip. É por isso que ela não faz bip, ela não tem um speaker embutido. E isso me confundiu porque a placa 3, que a gente vai ver agora, essa placa aqui ela está funcionando. Então o problema dela é só esse chip. O que eu vou fazer? Isso vai ser muito legal, eu estava torcendo para eu conseguir recuperar essa placa, porque eu quero muito tentar recuperar essas trilhas desse chip. Esse negócio é minúsculo. E eu vou me sentir muito competente se eu conseguir fazer essa manutenção. Eu vou aproximar a placa só para vocês terem noção do que eu estou falando. Vejam só. Vejam o estado, vejam o tamanho dos conectores. Então, ó, isso é o meu dedo próximo do conector. Vejam só, encostado no conector. Que coisa. Vai ser muito legal tentar fazer essa manutenção. Isso vai dar um vídeo muito bacana. E a experiência vai ser mais incrível ainda. Mas tudo bem, vamos testar a placa 3. Vamos por partes. Vamos nos adiantar. Estou muito animado, mas vamos manter a calma e continuar o nosso diagnóstico. Então, placa 3. Placa 3. E essa placa 3, sim, ela tem o bip embutido. Ela tem um speaker. Como é que se chama isso daqui? É um speaker? Eu não sei se isso se chama. É um buzzer. É um buzzer. Lembrei. Cara, eu tô tão animado que eu até me perdi aqui. Deixa eu pegar aqui a fonte. E essas fontes Pico e TX são super legais, mas são super caras. É tipo uns R$150 um negócio desse no Mercado Livre. No AliExpress é uns R$70 com uns 20 de frete, vai. Você não vai economizar muito mais. Quando você acha muito barato, você encontra por R$44 no AliExpress. É de 160 watts no máximo e mais uns 20 de frete também. Mas enfim, super legal, super útil para fazer esse tipo de teste que a gente está testando aqui, fazendo aqui. E mais, quando eu quiser construir um case menorzinho, que a gente vai construir de MDF para essas máquinas, eu posso construir ele bem baixinho porque ele é minúsculo e eu não preciso ter toda uma fonte aqui ATX ou ITX para alimentar essas placas. Bem bacana essa Pico ITX, essa fonte Pico ITX. É claro, eu ainda prefiro aquelas placas que já vem com o conector ali, o tambor, para você conectar a fonte, como eu tenho uma Intel DN2800 que é assim, e é excelente porque ela já foi feita para vir assim. E eu tenho uma surpresa vindo aí nos próximos vídeos de uma outra placa que eu comprei que é assim também, que eu sempre quis ter essa máquina, mas o preço era proibitivo. Mas eu vou trazer ela aqui, eu comprei ela danificada, é claro, e a gente vai tentar consertá-la também. Mais sobre isso nos próximos vídeos. Eu poderia falar se inscreva, acompanhe, mas se você quiser se inscreva, mas vai ser legal. Ok, então a placa 3 conectada sem memória por enquanto. Deixa eu tentar encontrar o pino de power. Ok, então ali é ground, tá certo. Aqui, 3.28. Então a trilha de 3 volts está presente. Vamos ver a trilha de 5 volts já. Deixa eu pegar um header de USB aqui. Olha só, não estou detectando a trilha de 5 volts nessa placa. Ou não estou colocando a sonda certa. Acredito que estou. Opa! Mas eu encostei ela ali com a sonda e a placa ligou. E ela ligou novamente, normalmente. Deixa eu colocar o cabo do monitor para a gente ver. Mas agora eu estou ficando até meio desanimado, porque é muita placa funcionando de cara. Vou fazer o vídeo de eu consertando o quê? Ó, parece que o monitor vai dar imagem. Não, gestão de energia. Talvez porque está sem memória, mas ela não apitou também. Deixa eu desligar. Aliás, deixa eu ver se agora eu tenho energia na porta USB. Talvez seja algum jumper faltando, não sei. Mas agora a placa está ligada. Eu deveria ter esses 5 volts aqui em algum lugar. Ground. Ah, tá aí. 5 volts. Então a trilha de 5 volts está ok. Ela está ligando, mas ela não está dando imagem. Deixa eu desligar.
desligada. Vou colocar um pente de memória. Deixa eu ver se tem um slot A e um slot B. Provavelmente tem, mas eu não sei qual é. Eu vou colocar no slot qualquer aqui. Vamos tentar ligar. Opa! Ela ligou sozinha. Deixa eu desligar. Ela não quer desligar. Eu vou desligar ela aqui na fonte. Vou retirar e recolocar a memória. Ligada. Monitor ainda piscando. Processador frio. Nada de diferente. Vou tentar desligar essa máquina. Teoricamente desligada, né? Espero que ela não ligue sozinha. Porque eu pretendo tirar o pente de memória daqui. E trazê-lo para cá. Olha. Um ponto a observar é que a fonte está bem quente. Será que isso pode quer dizer um curto nessa placa? Pode estar querendo dizer um curto nessa placa? Possível. Não é impossível não. Provável até. Ligou? Não, nada feito, sem imagem. Então a gente realmente tem um problema nessa placa que a gente precisa consertar. O que é legal, né? Seria meio frustrante se de 3 placas, 2 estivessem funcionando. A única coisa que eu tivesse que fazer é recuperar umas trilhas que, sinceramente, já é um mega projeto legal. Mas o intuito aqui é ver se o que a gente aprendeu lá nos primeiros vídeos, se a gente consegue transferir para cá de uma forma menos amadora. Fonte bem quente aqui, viu? Isso é outra coisa legal dessa fonte Pico ITX. Quando que eu ia perceber que a fonte, se eu estivesse utilizando um daqueles quadradões, estava ficando quente? Identificando talvez um possível curto. Seria bem mais difícil. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar por essa placa 3 mesmo. Testar os capacitores. Né? Como a gente, nas nossas lições aprendidas lá, a gente viu que valia a pena fazer. Eu vou ver se nenhum desses capacitores está em curto. E é claro, eu não vou confundir a baixa resistência do processador com um curto. Nunca mais, provavelmente. Foi uma aula cara. Nada. 19 ohms. 19 ohms também. 19 ohms. Infinito. Mais 2 aqui. Tem uns capacitores que eles chamam desses capacitores eletrolíticos sólidos. Eu não sei por que eles chamam de sólido. Será que é porque não tem um líquido lá dentro e nos outros tem? Pode ser. Eu já ouvi falar desses capacitores ressecando e entrando em curto. Mas curiosamente na outra placa foi um desses sólidos que entrou em curto, né? Vários, aliás. 3 ou 4 capacitores entraram em curto lá. Vou testar esses 2 e esse daqui. Circuito aberto. Circuito aberto. Esse daqui perto da porta USB. Circuito aberto. Vou trazer isso para cá. Tá, vou começar a testar esses sólidos então. Todos esses aqui, esses 7, 8, 9. Esses 9 centrais aqui. Circuito aberto e circuito aberto. Então não parece que trata-se de um curto de capacitor no caso dessa placa. Bem, eu meio que desisti aqui de tentar consertar, pelo menos por enquanto, a placa número 3, porque acredito que o problema dela seja a programação da BIOS. Ela tem um header aqui, SPI COM, deixa eu mostrar para vocês. Ela tem esse header aqui que eu acredito que seja a interface para reprogramar a BIOS. O problema dessa máquina agora está sendo encontrar esse arquivo de BIOS na internet. Até tem alguns fóruns, mas eles cobram ali uns R$100 de membership. E esse não é o dinheiro que eu estou querendo investir no momento. Principalmente para consertar essa placa aqui. Que no caso é a piorzinha de todas que eu comprei. Então eu vou segurar ela por um momento até eu conseguir não só o arquivo da BIOS, mas também o programador da BIOS. Que tem no Mercado Livre por R$30, então esse daí eu já estou comprando, mas eu preciso conseguir o arquivo para conseguir refazer o flash aqui da BIOS e consertar essa máquina. Curiosamente tem muita gente na internet procurando a BIOS dessa máquina, então pode ser que o problema dela realmente seja a BIOS. Ela está ligando, mas ela não vai daí para frente, ela não detecta memória, ela não dá sinal de vida nenhum.
Então eu entendo que esse é um sintoma clássico de problema na BIOS.